Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Eu quero ler com vocês um livro no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Amém? Eu também quero ler, e já começando aqui a conversar sobre o ensino de hoje, em João, capítulo de número 6, e depois da leitura de João, eu conto aos irmãos qual é o propósito desta noite, o que nós vamos estar estudando nesta noite. No Evangelho de Jesus por João escrito, capítulo 6, versículo 60 diz assim: portanto muitos dos seus discípulos de Jesus, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida à carne, em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recusaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido que
e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei se você reparou, mas em ambos os textos, Jesus ele fala de uma forma mais incisiva, de uma forma mais dura, com os seus discípulos. Na primeira passagem, Jesus ele está anunciando aos seus discípulos que ele vai ser entregue nas mãos dos ímpios, vai ser humilhado, martirizado, vai ser crucificado, vai ser assassinado. E nós vemos a reação de Pedro. Lógico, Pedro amava Jesus e não queria que acontecesse algo tão doloroso para com o seu Senhor, o seu mestre. Ele expressa os seus sentimentos quando ele diz: não, Senhor, não, que isso não te aconteça. E aí Pedro, ele recebe de Jesus uma repreensão. Eu não sei, eu não estou bem lembrado se é Marcos ou é Lucas, que vai dizer que Jesus, na presença dos outros discípulos, ele se expressa, essa repreensão, ela não é apenas dura, mas ela é em voz alta, para que os outros também ouçam. Me chama a atenção de Pedro, porque Pedro ele não vai reagir, não vai se doer, não vai se vitimizar, não vai se irar, ele aceita a repreensão de bom grado. Na outra passagem, o Senhor Jesus traz uma mensagem que os descrentes, os discípulos que estavam indispostos, eu vou chamar de indispostos, a seguir Jesus em tudo, eles não compreendem a mensagem de Jesus e eles dizem: não, isso daí não dá para aceitar. Jesus está falando de comer da sua carne e beber do seu sangue para ter vida. Jesus está falando do seu sacrifício, que é fundamental para que se tenha comunhão com Deus a partir desse sacrifício. Ele está falando da sua cruz, da fé posta nesse sacrifício para que se tenha vida eterna. Mas os discípulos não entendem nada e desprezam aquela mensagem. E o pior, eles não desprezam apenas a mensagem, eles desprezam o mensageiro, eles desprezam Jesus. E ao desprezarem Jesus, eles desprezam a sua salvação, eles desprezam a vida eterna. O texto é bastante claro. Depois daquele dia, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E naquela peneira santa, Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês? Não querem ir embora também não? Dependendo da pessoa, irmão, uma pergunta como essa ia deixar a pessoa muito dolorida, muito chateada, magoada. Mas o homem não me dá valor não, está me comparando com os outros, está me mandando embora. Mas os discípulos, representados por Pedro, e de novo nós vemos Pedro na história
dão uma resposta para o Senhor Jesus que todo discípulo tem no seu coração: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Não tem para onde a gente ir, não. Nós encontramos a vida, e a vida está em ti. Andar contigo é andar com a vida. Eu percebo aqui uma humildade, irmãos, uma humildade em Pedro, uma humildade nos discípulos, porque Pedro responde pelos discípulos, que falta numa boa parte dos crentes hoje em dia. E se falta nos crentes, faz ideia no descrente: humildade. Humildade para receber uma palavra dura, uma palavra incisiva, uma repreensão. E por mais que as Escrituras atestem que faz parte do caráter do cristão, porque o cristão é um pequeno Cristo, uma cópia de Cristo, apesar das Escrituras atestarem que faz parte do caráter cristão, a humildade, ainda falta muito dessa virtude em muitos crentes. Apesar das Escrituras ordenarem que todos os discípulos de Cristo sejam humildes como Cristo, mas ainda falta em muito cristão essa virtude e a disposição de desenvolver essa virtude, porque se não tem que desenvolver. Em Filipenses capítulo de número 2, Paulo, pelo Espírito de Deus escrevendo, ele diz à igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo ou coexistindo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, ele se submeteu, ele foi humilde. Eu quero ler esse texto com vocês. Aleluia. Rapaz, esse ventiladorzinho aqui atrás é bom, rapaz. Ele manda uma frescurazinha, mas ele atrapalha, que é uma benção, viu? Fica tirando as folhas do lugar. Filipenses capítulo de número 2, versículo, a partir do versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Ele se humilhou, ele foi humilde, se submetendo ao senhorio do Pai, estando na mesma condição de Deus. Ele se humilha, ele é humilde em reconhecer o senhorio do Pai sobre ele. O ser humilde é isso. Na prática, é reconhecer que existe autoridade sobre ele,
é reconhecer que existem pessoas que estão em posições de autoridade e que é autoridade sobre a vida dele. E é se submeter a isso. A humildade na prática é quando o filho obedece os pais. É quando o servo faz o que o seu senhor manda. É quando... Eu vou melhorar aqui. É quando o funcionário faz o que o seu patrão, o seu chefe, o seu encarregado, o seu gerente manda. É quando a ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. O humilde é alguém que reconhece a sua posição e reconhece a posição de quem está sobre ele, liderando, governando, direcionando. É isso. Então eu percebo em Pedro uma humildade muito grande, quando ele ouve, porque, irmão, você quer ver se você é ou não humilde? Humilde, eu estou falando do humilde não no sentido que é desprovido de algum bem, o pobre não, estou falando desse que reconhece a sua condição, a sua posição e reconhece a do outro, e se submete, Você quer ver quando a nossa humildade é testada e provada? É quando nós recebemos uma ordem, seja ela pedida com muito carinho, seja ela pedida de forma formal, quando nós recebemos uma ordem para fazer algo que nós não queremos ou não gostamos de fazer. A nossa humildade é provada, quando nós recebemos uma ordem de alguém que nos é superior, que tem autoridade sobre nós, seja pai, seja polícia, seja juiz, seja os mais velhos, seja o patrão, seja qualquer autoridade, e ela nos manda fazer algo que nós estamos indispostos, que nós não gostamos de fazer. Nessa hora, a humildade é provada. Porque a humildade é a capacidade de reconhecer a autoridade e se submeter a ela. E submissão na prática é isso. Bem, o que o meu superior, a autoridade na minha vida está me orientando, me direcionando, me mandando fazer? Segundo, a humildade ela é provada quando na repreensão. Irmão, pensa um negócio bom para provar se nós somos humildes ou não. É quando a gente é repreendido. Tem gente que tem... pode deixar. Tem gente que tem tanta dificuldade que na repreensão ela encontra a desculpa para deixar trabalho, para deixar a igreja, para ser desobediente aos pais. A repreensão é uma prova da humildade. E eu quero falar hoje não de humildade, eu quero falar desta prova chamada repreensão. Repreensão. Porque se eu tenho que ser humilde, eu
tenho que passar pela prova da repreensão. Eu tenho que ver a repreensão não como um mal, não como algo ruim, destrutivo, mas como algo edificante, exercido por alguém que me quer bem, que me ama. Nós devemos, como crentes, mudar a nossa concepção da repreensão, porque por aí dizem que a repreensão é ruim, a repreensão é desmotivadora. A repreensão é desmotivadora para quem tem um coração orgulhoso, duro, insubmisso, um coração que não é humilde. Um coração de quem está indisposto a dar a devida honra a quem está em posição de autoridade. Então eu quero falar de repreensão. Repreensão é o ato ou efeito de repreender, criticar ou advertir, ou dar uma advertência dirigida a alguém pela incorreção de uma ação, afirmação ou omissão. Repreensão, mesmo que admoestação, censura, reprimenda. Repreender é censurar, é advertir, é aconselhar com veemência. Veemência é esse jeito que eu estou falando aqui. O avô repreendeu. Um exemplo, fazer uma acusação contra algo ou alguém, acusar, repreendeu. Então, repreensão, repreender é fazer uma censura, é fazer uma reprimenda. Eu costumo dizer, sempre que eu vou falar sobre repreensão, que repreensão mesmo que dá aquela chamada de atenção. Trocando em miúdo é dar aquele velho e bom carão, aquilo que a gente recebia dos nossos pais, e às vezes seguia com cascudo, com beliscão, com trocar de canal. Os pais de antigamente, eles queimavam algumas etapas, né? Tipo assim, a ordem do processo é: ensina, avisa, que é advertir, dá uma lembrada, aí vem a repreensão e só depois a correção. Os pais de antigamente, eles ensinavam e já repreendiam, a próxima etapa já era repreender, já com a correção. Por isso que já havia um carão com um tapão, com um cascudão, com a cordinha, com alguma coisa assim que estava próxima, a chinela. Tinha uns pais que não errava de longe. Eu já não te disse, seu abençoado, que você não era para fazer isso. Isso é repreensão. E é invocado que os filhos de ontem, que recebiam a repreensão, hoje reconhece o quanto ela foi importante para a formação, mas tem dificuldade de repreender os filhos de hoje e de receber nos dias de hoje. Reconhece que foi importante para a formação, para desviar ele ou ela do caminho errado, mas hoje, exercendo a função de pai, tem dificuldade de repreender e de receber. Ficou mais velho, era para ficar mais sábio, ficou mais velho, ficou mais... Vou nem falar o que é o contrário do sábio. Então, vou estar voltando aqui por causa do ventinho. Vamos ver alguns textos que falam sobre repreensão. Abre aí na tua Bíblia em Provérbios 3, versículo de número
11 e 12. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão. Veja, preste atenção, que a disciplina, ela está acompanhada pela repreensão. Em alguns textos, disciplina é sinônimo de repreensão, porque a repreensão, ela não deixa de ser uma forma de correção, de disciplina. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja o bem. Preste atenção. Correção e repreensão, correção e disciplina é uma ação executada por uma autoridade que quer bem àquele que lhe é submisso, que quer bem, que ama aquele que está sob o seu governo, o seu senhorio, o seu cuidado. Em outras palavras, só repreende e corrige aquele que ama. Correção, repreensão é um ato de amor. Eu já disse que amor nas Escrituras não é apenas, vai além de ser um sentimento. Amor, ele se expressa em atitudes, em ações. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos amou, e a prova deste amor é que Ele deu o seu Filho à morte por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amor se expressa em ação. Jesus disse: se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. Obedecer é um verbo que indica ação. Quem corrige, corrige porque ama. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, deixar de acreditar como o mundo quer que nós acreditemos. O mundo quer que nós acreditemos que repreensão é ruim, que repreensão é dada por quem é descontrolado, de quem é arrogante. Então Jesus é descontrolado, Jesus é arrogante, porque Jesus repreendeu Pedro? Sim ou não? Então Jesus cometeu pecado? Jesus repreendeu Pedro porque amava Pedro. Jesus repreendeu os discípulos porque amava os discípulos. Esse texto de Provérbios, Provérbios 3, versículo 11 e 12, é a base para aquele texto de Hebreus capítulo 12. Deus ama e por isso corrige a todos quanto tem por filhos. Ele só nos corrige porque Ele nos ama. Ele só nos corrige porque Ele nos tem por filho. Ele nos repreende porque Ele nos ama e porque Ele nos tem por filho. Repreensão não é ruim. Repreensão é bom. Repreensão não é dada por pessoas ruins. Repreensão é dada por pessoas que me amam. Quem me ama, me repreende. Quem me ama, me chama a atenção. Quem me ama, me dá uma reprimenda. A repreensão encaminha para a vida. Quem recusa a repreensão se perde.
Provérbios 10, versículo 17. De novo você vai ver que a disciplina, ela está no texto como um sinônimo de repreensão. Provérbios 10, versículo 17 diz: quem recebe bem a disciplina, conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha a si e a outros. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. É lógico. O filho que tem dificuldade de receber a disciplina dos seus pais, ele vai se perder, e pela influência negativa dele, quem olhar para ele e ver essa atitude como um exemplo a ser seguido, também vai se perder. Então se perde e bota para se perder os outros. Já está há algum tempo que eu estou na frente de uma igreja, que eu estou dirigindo igreja, que eu sou pastor de igreja. Isso daqui se comprova também em ovelhas que são insubmissas, que têm dificuldade de receber repreensão. Elas se perdem e elas põem a perder a outras. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. A pessoa ficou chateada porque recebeu uma repreensão do pastor. Aí, ao invés de ela passar uns dias e olhar por que foi repreendida, buscar nela o porquê que ela foi repreendida e dar valor à repreensão, não, ela fica ruminando, ela fica pensando, foi errado, não deveria ser assim, e ela não fica só para ela, geralmente ela compartilha com outra. As ovelhas mais próximas delas, amigas mais próximas, o grupo. Aí o grupo, querendo apoiar, ao invés de dar outra repreensão, né, que seria assim: rapaz, você está errado. Ele falou isso porque ele te quer bem. Ele falou isso porque você está se perdendo. Não, é mesmo. Está certo que o que você fez não foi certo, mas ele não deveria falar assim com você. Aí já está concordando, né? Quando a gente vai ver, tem uma panelinha, não, tem uma panelona. Uma panelona cheia de ressentimento, de mágoa. E aí, com ressentimento e mágoa, vem as críticas, vem um bocado de coisa e vem o se afastar. É a palavra de Deus se cumprindo. Quem não recebe a repreensão se perde, ainda bota a perder os outros. Que ouve ela, que dá crédito ao que ela diz. Mas quem ouve a repreensão, quem recebe a repreensão, conhece o caminho da vida. Irmão, nós precisamos mudar a mentalidade. O povo judeu é um povo abençoado por Deus. Financeiramente também é abençoado. E olha que interessante, faz parte da cultura desse povo valorizar a repreensão. Entre várias coisas que é diferente de nós, eles valorizam a repreensão. Os mais novos valorizam os conselhos e a repreensão dos mais velhos. Os filhos valorizam os conselhos e a repreensão dos seus pais. O funcionário que está entrando, ele valoriza o conselho e a repreensão dos mais antigos, dos que estão em cargos de autoridade.
Aí o brasileiro, ele fica indignado. Ele se torna inimigo de quem lhe repreende, porque aquela pessoa que repreendeu ela mexeu com o orgulho dela. Eu tenho idade para ser pai desse homem aí, quem é ele para estar me repreendendo? Eu tenho mais experiência do que essa menina aí, é uma menina, quem é ela para estar me repreendendo? É o orgulho, é a arrogância que faz parte não apenas de quem tem condições, de quem não tem também. Estou falando de condição financeira. Eu quero ler com você agora Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e desonra são os prêmios dos que desprezam a repreensão. Eu vou dar um testemunho como exemplo dessa verdade bíblica aqui. Provérbios 13, versículo 18. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honras. De novo, correção, que é o mesmo de disciplina, como sinônimo de repreensão. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Agora, quem acolhe é abençoado. Abençoado. A Bíblia diz que vai adiante da soberba, da arrogância, a destruição, a vergonha, mas vai adiante da honra, vai adiante da humildade, a honra. Quem é humilde e recebe, vai ser honrado. Aqui ele está dizendo que quem recebe a repreensão, que a característica de quem é humilde, vai ser abençoado com a honra. Está com algum tempo que um varão chegou e disse que foi demitido. Ele estava com poucos meses, está no período da experiência, parece que estava com 2 meses, aí foi demitido, completou nem os 3. E aí, mas o que aconteceu, irmão? Rapaz, o supervisor, cara, compreensível, foi usado, foi pelo diabo, me botou para fora. Eu fui mesmo, mas tu não fez nada. Não, só porque eu cheguei atrasado, só por isso. Eu cheguei outras vezes também. E ele não chegou para conversar com você? Chegou. Mas eu expliquei para ele que eu moro longe. Eu moro longe, por isso que eu chegava atrasado. Mas o cara, não. Na prova, conseguiu uma vaga de emprego, está no período da experiência, aí chega atrasado, e chega de novo, e quer que o supervisor fique compreendendo ele. E quando o supervisor chega e bota ele para fora, ainda acha ruim. A culpa é do supervisor, não é dele. E esse supervisor nem deu uma bronca nele, né? Simplesmente fez só. Mas é a característica de muitas pessoas. Está errado. É repreendido, é corrigido. O supervisor, no caso, ele fez logo uma correção, né? Não, esse cara aqui não vai dar para ficar na empresa.
Que se na fase da experiência ele está chegando atrasado, e mesmo depois de eu ter conversado com ele, ele ainda continua chegando, então avalie quando ele for efetivado. Ele vai faltar, ele não vai chegar atrasado, ele vai faltar e vai querer minha compreensão. Então ele corrigiu logo. E tem muita gente que é assim, está fazendo errado, assinou o contratozinho, tal hora, tal tipo de trabalho, mas não faz o que foi combinado, e quando é chamado a atenção, repreensão, ainda acha ruim. Eu posso denunciar uma coisa boa aqui do brasileiro? Muita gente que quer ser empresário, que quer ser um trabalhador autônomo, e quer ser, como é que a gente chama? Tem outro tipo de, quem é advogado, quem é um contador, tem um nomezinho, eu esqueci. Mas essa turma, a maioria, não são todos, mas no caso do brasileiro, a maioria que quer ser esse funcionário liberal, que quer ser independente, que quer ser autônomo, que quer ser o empresário, não é porque ele quer prosperar apenas, é porque ele não quer se submeter a uma autoridade. Eu não quero ninguém dizendo a hora que eu tenho que chegar, eu não quero ter ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, eu não quero que ninguém fique me cobrando. Irmão, isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância, isso é falta de humildade. E as Escrituras pregam justamente o oposto a isso. Quer ser um autônomo? Por quê? Porque eu quero trabalhar mais do que aquele expediente, porque eu vou ganhar mais se eu for autônomo. Massa! Quero ser um profissional liberal, acho que é isso. Quero ser um profissional liberal porque eu ganho mais como profissional liberal do que um funcionário de uma empresa. Massa! Eu quero ser um empresário, eu quero produzir riquezas. Ótimo! Mas não, é porque eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que chegar, não quero ninguém me chamando a atenção. Irmão, isso é orgulho, isso é soberba. Aí essas pessoas se convertem, o que acontece com elas? Aí chega o pastor, ensina, aí chega uma fase que ele tem que chamar, olha, meu irmão, está errado isso daqui, minha ovelhinha linda, você está fazendo errado. Ixi, eu vou sair dessa igreja. Essa igreja, o pastor é muito abusado. O pastor é chato, fica cobrando da gente, fica dizendo que a gente tem ou não que fazer. Eu vou para uma igreja que eu chego, eu adoro mesmo, adoro a si mesmo, adoro. Termino o culto, eu vou embora, não tenho que dar satisfação a ninguém, não tenho que falar com ninguém. Outro dia tinha até o irmão falando, né? Rapaz, terminou o culto, a gente vai embora. Esse negócio de conversar, mano, não, irmão, mas você está errado, irmão. O bom é o poder conversar com os irmãos, é conhecer os irmãos, é aprender com os irmãos, é poder ensinar os irmãos. O bom é se conhecer, isso é ser igreja. Você não vai fazer isso na hora do culto, vai? Não. Então, se não é antes do culto, não é depois do culto, não é de jeito nenhum. Então tem pessoas assim. Elas não querem se relacionar, não é por nada não, é que ela não quer ser chamada a atenção. Ela não quer ninguém mandando na vida dela. O problema é que ela não quer ninguém, nem Deus. Mas pergunta se ela quer ir para o inferno. Não quer não, ela quer ir para o céu.
Só que para ir para o céu tem um Senhor, o céu tem um Deus, e só entra no céu quem passar pela cruz de Deus e aceitar esse Deus como o Senhor da sua vida. Tem outro jeito não. E esse Deus, ele chama logo assim: ó, aprenda comigo aqui, seja humilde, se submeta às autoridades. Pensou o cara ser empresário com a visão dessa, hein? Aí é hipocrisia. Chama a atenção do funcionário, mas não quer ser chamado a atenção. Misericórdia. Provérbios 15, versículo de número 10. Estou terminando, crente. Falando de repreensão, viu? Quem ama a repreensão, ama a repreensão. Está escrito assim: há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Lembra da palavra corrigir, disciplina, que vem sinônimo com correção, com repreensão? Dependendo da versão, esta palavra corrigir, ela vem como repreensão. Ou seja, quem não suporta ser repreendido encontrará a morte. Você já pensou, se Deus não puder te repreender, se você está fazendo algo que está afastando você dele, ele não poder te chamar a atenção, porque você vai ficar chateadinho, magoadinho? As Escrituras dizem que quando Deus não corrige alguém, é porque essa pessoa não é tida por ele como filho. Ele já considera esta pessoa como alguém do mundo, uma mundana, não pertencente a ele. E isso é morte. É quando nós deixamos de ser corrigidos. É perda. Um patrão que não quer mais chamar a atenção do funcionário que está constantemente errando, é um patrão que está para botar o funcionário para fora. Os pais que não querem mais repreender e corrigir os seus filhos, são pais que se cansaram e estão desistindo de seus filhos. Desistindo de educar, de direcionar para o bem. O mesmo acontece com um líder que deixa de chamar a atenção de seus liderados. Ele está desistindo dele. Não adianta. Isso é perda, isso é morte. A repreensão é um recurso de todo líder, de alguém que está em posição de autoridade. Eu queria ler com vocês em alguns versículos, e a gente está caminhando para o fim. A repreensão exposta, descoberta, revela e é melhor do que o amor oculto, escondido. Provérbios 27, versículo de número 5. Você achou Provérbios 27, versículo 5? Diz assim: melhor é a reprimenda feita com franqueza, aberta, do que o amor não revelado, encoberto. De novo, repreensão é dado por quem ama, e repreensão não se dá
ao colega, para o colega aí dizer para a pessoa que precisa da repreensão. A repreensão é aqui, ó. Ela é direta. Por isso o texto fala de a reprimenda franca. Ela tem maior valor do que alguém que diz assim: eu amo, e porque eu amo, eu quero evitar todo tipo de conflito, descontentamento, eu não quero perder a amizade de fulano, por isso eu sei que ela está fazendo o que é errado, ela vai acabar se prejudicando pelas escolhas dela, mas eu não tenho coragem de chegar a ela e repreender. Aí eu estou falando de um exemplo de um colega, de um pai: eu amo tanto meu filho, minha filha, que eu quero tão bem, que eu não gosto de vê-la chateada, com raiva, trancada no quarto, se é que tem um quarto. Não gosto de ver o bichinho com raiva, com a cara fechada, não querendo comer, vai morrer de fome comigo. Então eu prefiro não dar uma bronca, não chamar atenção, não repreender. Está perdendo o seu filho, está matando ele, está encaminhando ele para a morte. Isso não é amor, isso se chama covardia. Quem ama, vem cá, vamos conversar. Você está errando aqui, aqui, ali, além. E se você não mudar, na próxima conversa que eu ter com você, já vai ser para corrigir. Isso é amor. E não o que ando ensinando por aí. E não essa atitude covarde de muitos pais que não querem chamar os filhos, não querem chamar atenção, não querem repreender, porque o filhinho vai ficar fazendo beicinho, vai ficar com raivinha. É melhor ele fazendo beicinho, raivinha hoje, do que ele estar morto amanhã, perdido amanhã. É melhor o beicinho hoje, e amanhã um abraço carinhoso, valoroso, dizendo: pai, mãe, obrigado, porque você puxou a minha orelha, eu estou até um pouquinho mais aberto do que o normal, que você me deu uns cascudos. Provérbios 15, versículo 12. Preste atenção, em Provérbios 15, versículo 12, eu queria também já deixar aí na ponta, Provérbios 28, versículo 23. Preste atenção, o escarnecedor não gosta de quem o corrige, de quem o repreende, de quem o disciplina, tampouco busca ajuda dos sábios. Sabe quem é que não gosta de repreensão? O tolo, o escarnecedor. Sabe quem ama a repreensão? O sábio. O sábio, ele cresce com a repreensão. O sábio adquire mais sabedoria com a repreensão. O sábio se torna mais sábio com a repreensão. Ele amadurece com a repreensão. O sábio cresce, o sábio ama. O tolo, o escarnecedor, aborrece. Quem é que tem raiva de repreensão? O tolo, o escarnecedor. Escarnecedor é o mesmo que o zombador. Sabe aquela pessoa que fica tirando de tempo, fica fazendo gracinha. Você dá uma repreensão, ela faz uma gracinha, te tira de tempo. Pois é, esse é o tolo, é o escarnecedor que aborrece a repreensão. Pergunta que não quer calar:
Quem é sábio aqui e quem é escarnecedor? Às vezes o meu coração se inclina para ser um escarnecedor, um tolo, porque não quer receber a repreensão. Mas a minha vontade, ela é dominada, ela é governada, e eu submeto esta perversão da minha vontade, submeto à palavra de Deus, porque na palavra de Deus eu encontro que é sábio quem ama a repreensão. Eu passo a valorizar quem me chama a atenção. Você achou aí Provérbios 28, versículo 23? Quem repreende o homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Isso daqui esse texto, ele confirma o primeiro que nós lemos, que mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ele está falando assim, ó, se você repreende uma pessoa que dá valor à repreensão, depois, ela, numa oportunidade, ela vai te ajudar, ela vai te favorecer, ela vai te tratar bondosamente. Essa pessoa, é melhor repreender e ser reconhecido como uma pessoa que ama e ser favorecido, do que ao invés de repreender você passar a mão, ao invés de dar uma repreensão que precisa, você falar outra coisa, porque não quer ofender, não quer chatear. É melhor a repreensão do que a bajulação. Provérbio 9:8, e eu estou agora dizendo, faltam apenas 3 versículos para a gente terminar. Provérbio 9:8 diz: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Oh, rapaz, se o povo de Deus, se o povo de Deus pegasse a palavra de Deus, comesse e digerisse, não para o estômago, mas para o coração, e lá ela ficasse. Se o povo de Deus aprendesse que a repreensão é dada por alguém que ama, que sábio é aquele que ama a repreensão, sábio é aquele que valoriza e ama quem lhe repreende. Se o povo de Deus, não apenas alguns, mas todos, olhasse para a palavra de Deus e a levasse, desse a ela o devido valor e levasse ela a sério como ela merece. A palavra de Deus garante que o sábio, ele vai amar quem o repreende. Eu não gosto desse meu pai porque ele vive me chamando a atenção. Eu não gosto desse chefe porque ele vive me repreendendo. Eu não gosto desse pastor porque ele vive me repreendendo. Eu não gosto de pessoas que ficam me chamando a atenção, que ficam me dizendo aonde eu estou errado. Parabéns, você está nas Escrituras, as Escrituras te reconhecem como um escarnecedor. Eu amo o meu pai e a minha mãe porque eles me chamam a atenção quando eu mereço.
Eu amo o meu chefe porque ele me chama atenção quando eu mereço. Eu amo o meu pastor quando ele me chama atenção quando eu mereço. Parabéns, você tem um nome nas Escrituras. Você é identificado como um sábio. Pois o sábio ama quem lhe repreende. Pergunta que não quer calar de novo: você é sábio ou você é um tolo escarnecedor? Eu disse que tinha 3, né? A Bíblia nos recomenda a repreendermos uns aos outros. A Bíblia orienta o pastor para que repreenda o seu rebanho. Tem vários textos, mas eu vou citar 2 para a gente encerrar. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3. Jesus nos ordena a que nós nos dirijamos àqueles que nos ofendem. Na tentativa de nos reconciliarmos com esta pessoa, nós devemos repreendê-la de seu erro, para que ela tenha a humildade e a oportunidade de se arrepender, rever os seus erros e pedir perdão. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 3. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Faz parte do convívio da igreja. Eu chegar para o irmão: vem cá, irmão, vem cá. Você fez algo contra mim que me machucou. Eu não gostei do que você fez. Eu estou te repreendendo aqui para que você aprenda com esse erro e não cometa mais. Oh, irmão, me perdoe. Pequei contra ti, meu irmão. Me perdoe. Faz parte da nossa convivência, do nosso relacionamento, porque a gente está aprendendo, irmão. E no convívio a gente dá umas pisadas erradas. Aí quando a gente pisa errado e acerta o dedão do irmão, o que é que o irmão tem que fazer? Tem que me chamar a atenção. E eu tenho que ser humilde para reconhecer. Mais do que humilde, eu tenho que ser sábio. Eu tenho que dar valor ao meu irmão que me repreende. 2 Timóteo 4, versículo 2, que diz: prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Paulo está falando para quem? Para o pastor chamado Timóteo. Irmãos, o aconselhamento, o ensino, a repreensão, a pregação são ferramentas de um pastor. Como é que tem igreja, como é que tem ovelhas? Não, pastor, isso não é para estar chamando atenção, brigando com ninguém, não. Diz logo que é brigar. O pastor, ele precisa ter coragem de, às vezes, dar uns cocorote nas ovelhas, irmão. Estava assistindo uma pregação, o pastor disse, estou encerrando. Ele foi para Israel. O pastor lá em Israel estava dizendo para eles como é que cuidava do rebanho. Aí dizendo para que servia o cajado, o bordão, a vara, né? Ele disse, olha, o cajado, a vara é para afastar as feras do campo que querem pegar as ovelhas. E o afastar nessa vai, não é.
pancada no lobo. Só que tem umas ovelhas que elas se distanciam do rebanho, elas se afastam do rebanho. Aí qual o dever do pastor? Ele vai lá, chama ela e bota ela pertinho do rebanho, porque a ovelha enxerga muito pouco, é questão de metro. Ela se afastou uns 2 metros do rebanho, ela já fica meio perdida. Aí ele traz ela para perto. O problema é que geralmente quando uma ovelha ela se afasta, ela acaba sendo seguida por outras, porque as ovelhas andam muito pertinho, né? Então se uma primeira se desvia da direção, a que vem atrás dela vai junto. Aí ele chama, passou outra vez, ela se afasta de novo. Na terceira vez, o pastor, presta atenção, ele vai e com muito dó, com muita dor, ele pega o cajado e pá, na perna da ovelha. Ele quebra a perna da ovelha, para que ela não fique se desviando e desviando as outras, e ela se perca e bote a perder as outras. É uma correção para livrar ela da morte, porque ela perdida, ela pode ser devorada pelos lobos, ela pode morrer de fome. Então o pastor ele se obriga a quebrar uma das patinhas, e aí ele começa a carregar ela no ombro, deita ela, bota o curativo, vai tratando dela, e quando tem que sair para pastar, ele carrega ela no ombro, até ela se recuperar. Quando ela se recupera, ela não mais se afasta do rebanho, ela continua acompanhando o rebanho. Tem ovelhas que o pastor precisa quebrar a perninha dela para ela não se perder na morte. É a repreensão, irmãos, é a correção. Mais vale uma repreensão, a correção, do que a morte. Quem despreza a correção morre. Você entende isso? Filhos, quando você for repreendido pelos seus pais, é porque eles te amam. Pai, quando você tiver que repreender o seu filho, repreenda, isso é demonstração de amor. Não seja um covarde. Se você exerce uma função de liderança, de autoridade, e tem que repreender, repreenda. Ensine, é uma forma de ensino. Não desista da pessoa que está debaixo da tua liderança, que está debaixo dos teus cuidados. Investe nela, ensina, aconselha, repreende. Se você tem autoridade, corrige.